A 29 de janeiro de 2018 tem entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores um requerimento para a constituição de uma comissão eventual de inquérito ao setor público empresarial regional e associações sem fins lucrativos públicas, subscrito por 4 deputados do CDS, 1 do PPM e 7 do PSD. A constituição da comissão foi decidida por despacho de Sua Excelência a Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, número 284/2018, de 9 de fevereiro. Nos termos do referido despacho, a Comissão Eventual de Inquérito é composta por um total de 13 deputados, sendo 7 eleitos pelo PS, 4 pelo PSD, 1 pelo CDS e 1 pelo Bloco de Esquerda. Os deputados do Partido Comunista Português e do PPM participaram na comissão sem direito a voto. A Comissão Eventual de Inquérito ao setor público empresarial foi constituída pelos seguintes deputados: Partido Socialista, deputado André Rodrigues, deputado Carlos Silva, deputado Francisco César, deputado João Vasco Costa, deputado José Ávila, deputado José Sambante e deputada Sónia Nicolau. Por PSD, o signatário, deputado João Bruto da Costa, deputado Luís Render e deputado Paulo Parece, substituído pela deputada Sabrina Furtado em novembro. Pelo CDS, o deputado Artur Lima, pelo Bloco de Esquerda, o deputado Paulo Mendes, pelo PPM, o deputado Paulo Estevão, pelo Partido Comunista, o deputado João Crevelo. A mesa da Comissão foi eleita em reunião realizada a 21 de fevereiro de 2018, na sede desta Assembleia. Foram eleitos para Presidente o deputado João Bruto da Costa, para relator o deputado Paulo Parece e para secretária a deputada Sónia Nicolau. Em 26 de novembro de 2011, na sequência do falecimento do deputado Paulo Parece, procedeu-se à eleição do relator, tendo sido eleito o deputado António Vasco Viveiros. Nos termos de número 2 do despacho 284 de 2018, 9 de fevereiro, de Sua Excelência a Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, a Comissão teve o seguinte objeto: a linha A, incidiu os seus trabalhos sobre as entidades Atlântico Online, Irua, Sul-Açor, Cedeia, Sepri, Campanha, Espada Pesca, Jota Açor, Naval Canal, Portos dos Açores, Santa Catarina, SATA Açores, SATA Gestão de Aeródromos, SATA Internacional Açores Airline e SATA SGPS, Sinaga, Azorina, Associação de Turismo dos Açores, Nonagon e Associação Portas do Mar. A linha B, promover o diagnóstico da situação económica das entidades do setor público empresarial regional e conferir, avaliar e concluir sobre as políticas estabelecidas, orientações estratégicas de gestão, contratos de concessão e contratos de gestão, acedendo para o efeito a toda a documentação contratual e de definição estratégica de gestão, de organização, de funcionamento e de controle contabilístico e financeiro, consultando e inquirindo anteriores ou atuais membros do Governo Regional com responsabilidades de tutela ou qualquer outra responsabilidade administrativa que tenham definido ou contribuído para a elaboração de orientações e planos estratégicos de gestão, atribuição de créditos, avais, subsídios e demais atos de gestão e disposição patrimonial, bem como tenham ou possam ter tido, eventualmente, praticado por ação ou omissão qualquer outro ato relevante para o objeto da Comissão, que incidisse ou tenha incidido sobre qualquer pessoa coletiva, direta ou indiretamente detida, controlada ou participada por entidade ou entidades públicas regionais, independentemente da forma jurídica que assumam. A linha C, promover a inventariação e avaliação da eficácia dos planos estratégicos de gestão, globalmente considerados ou sectorialmente e singularmente desagregados, estabelecidos no âmbito do setor público empresarial regional, acedendo a toda a documentação de definição estratégica de gestão, de organização, de funcionamento e de controle contabilístico e financeiro, consultando e inquirindo qualquer órgão ou representante da administração regional autónoma, atuais ou anteriores membros de órgãos sociais e funcionários ou ex-funcionários, de qualquer pessoa coletiva, direta ou indiretamente detida, controlada ou participada por entidade ou entidades públicas regionais, independentemente da forma jurídica que assumam. A linha D, verificar a conformação legal e correspondentes implicações orçamentais das políticas de gestão dos recursos humanos do setor público empresarial regional, relativamente ao conjunto de remuneratório, benefício e regalias de órgãos sociais, constituição de quadros de pessoal, vínculos laborais, prestações de serviços, programas ocupacionais, programas de estágio e programas de integração de ativos utilizados, acedente para o efeito a toda a documentação no âmbito da gestão dos recursos humanos, incluindo aquela que diz respeito à resolução de contratos de trabalho e eventuais acordos sociais ou extrasociais entre as partes, consultando e inquirindo para os esclarecimentos considerados relevantes qualquer órgão ou representante da Administração Regional Autónoma, atuais ou anteriores membros de órgãos sociais e funcionários ou ex-funcionários, qualquer pessoa coletiva, direta ou indiretamente detida,
controlada ou participada por entidade ou entidades públicas regionais, independentemente da forma jurídica que assumam. A linha E, conferir, de acordo com o quadro legal estatuído para o setor público empresarial, a observância dos procedimentos de controle financeiro, dos deveres especiais de informação e controle, de obrigação de informação, das competências dos representantes da região, de elaboração de relatórios, de transparência dos atos da administração, bem como de qualquer outra obrigação estatuída, acedendo a toda a documentação de definição estratégica de gestão, de organização, de funcionamento e de controle contabilístico e financeiro, consultando e inquirindo qualquer órgão da administração regional autónoma, entidades jurisdicionais, ordens profissionais relevantes em função da matéria, economistas, revisores e técnicos oficiais de contas, juristas, gestores, académicos, outros que possam contribuir para o esclarecimento de qualquer questão relevante que tenha incidido ou incida sobre o cumprimento das obrigações legais de qualquer pessoa coletiva, direta ou indiretamente detida, controlada ou participada por entidades ou entidades públicas regionais, independentemente da forma jurídica que assumam. O questionário indicativo foi constituído por 5 objetivos, com um número total de 29 quesitos. Os trabalhos da Comissão, ao longo de 16 reuniões realizadas entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019, visaram dar resposta aos quesitos aprovados. Conclusões. Atendendo ao objeto que fundamentou a criação da presente Comissão de Inquérito e em resultado das diligências realizadas e da análise da documentação solicitada, a Comissão apresenta as seguintes conclusões. Primeira, o papel económico e social desempenhado por estas entidades, que se reflete nas contas apresentadas, com a alteração da conjuntura económica, justifica a intervenção do acionista para reestruturar e recapitalizar as entidades do SPER, acautelando o interesse da região, na persecução de novas necessidades coletivas e melhoria da qualidade do serviço prestado. Número 2. As entidades do SPER constituíram-se como um instrumento estratégico fundamental para permitir à região meios de intervenção económica e social que proporcionaram a todos os açorianos e a todas as ilhas a melhoria dos níveis de bem-estar, de coesão e desenvolvimento da nossa região. A região autónoma dos Açores apresentou em 2016 um crescimento real do PIB no valor de 2,5% e em 2017 2,4%, atingindo o valor mais alto de sempre. Terceiro, caso a análise contemplasse todas as entidades do SPER, o valor do EBITDA seria positivo. Quarto, algumas entidades do SPER, analisadas pela Comissão, passaram por processos de ajustamentos tecnológicos, financeiros e operacionais que impõem novos paradigmas e novas estratégias para responder aos desafios existentes. Quinto, ficou evidenciado no decorrer da análise da documentação solicitada e recebida, bem como no âmbito das audições realizadas, que as relações económico-financeiras existentes entre o Governo Regional e o SPER cumprem o disposto da legislação ao nível da prestação de contas. Sexta, das audições efetuadas, foi salientado o papel que as entidades analisadas tiveram no apoio à atividade económica e na manutenção de níveis de emprego socialmente sustentáveis, o que motiva, quando necessário, a atualização, modificação e intensificação dos planos estratégicos, contratos-programa, contratos de gestão e contratos de concessão existentes. Sétimo, os indicadores económico-financeiros das entidades analisadas traduzem de uma forma redutora todos os benefícios sociais e económicos, designadamente ao nível do desenvolvimento e coesão regionais, que estas aportam para a região. Oitavo, a persecução da prestação de serviços públicos, objeto social das entidades em análise, durante o período da crise económica e social, cujos impactos ainda se refletiram na atividade económica das entidades públicas, contribuíram para os respectivos indicadores económicos e financeiros no período 2016-2017. A decisão de extinção de algumas sociedades, nomeadamente da Saúde, da Açores e da SPRI, prende-se essencialmente com a alteração da estratégia e de paradigma, mais ajustados à realidade económica, social e tecnológica dos dias de hoje. Estas empresas cumpriram a sua missão e, ao longo da sua existência, responderam aos desafios e às necessidades com que a própria região também se foi confrontando. Décimo, de entre as entidades referidas anteriormente, a Saúde Açores, com financiamento em 2017 de 642 milhões de euros, destaca-se como a entidade com maior passivo do SPER. A Saúde Açores, que tinha como missão a prestação de serviços na área da saúde, não cumpriu na íntegra o seu objeto social no que concerne ao planeamento das valências do Serviço Nacional de Saúde e aos sistemas de informação. Décima primeira, no âmbito dos trabalhos da Comissão foi possível constatar que, no período de maior crise económica e social, a SATA desempenhou um papel fulcral na manutenção dos postos de trabalho e das empresas ligadas ao setor do turismo,
com impacto positivo na economia regional. Este investimento da SATA, na manutenção e criação de rotas para os Açores, teve impacto financeiro nas suas contas, o que provocou uma redução da rentabilidade dos seus capitais próprios. 12ª, o papel desta empresa não se cingia exclusivamente ao suporte do setor turístico, permitiu também, numa altura de aumento da procura do destino Açores, assegurar a mobilidade e a acessibilidade dos açorianos no arquipélago, na ligação ao continente português e à diáspora. Não obstante, se reconhece que a operação aérea carece de melhorias, quer ao nível da qualidade e fiabilidade do serviço, quer ao nível da disponibilidade de lugares em peak season. 13ª, de forma a dotar o Grupo SATA das condições financeiras necessárias para desenvolver a sua atividade e melhorar a qualidade do serviço prestado, o Governo dos Açores tem vindo a regularizar os montantes em dívida às empresas do Grupo SATA, procedendo à realização de aumentos de capital social na SATA Açores, conforme comprovado nas audições e resoluções do Governo. 14º, no caso da SPRI, cuja criação teve como finalidade principal a reconstrução do parque habitacional das ilhas de Faial, Pico e São Jorge, na sequência do sismo ocorrido em 1998, recorrendo ao financiamento bancário, desempenhou ainda um conjunto de funções e investimentos nas áreas da habitação, na construção de escolas e vias de comunicação. O valor do passivo desta empresa resultou fundamentalmente da necessidade de financiar o investimento anteriormente referido de reconstrução do sismo em infraestruturas públicas e parque habitacional. 15ª, a aquisição de capital social da Santa Catarina e os empréstimos concedidos pela Lotassur revelaram-se fundamentais para manter os postos de trabalho e minimizar o impacto de um eventual encerramento na economia local da Ilha de São Jorge. Esta operação teve impacto nas contas do Grupo Lotassur e contribuiu para a respectiva dívida financeira que atingiu no final de 2017 31,7 milhões de euros. 16ª, a Espada Pescas, nos primeiros anos da sua atividade, funcionou como um regulador do mercado, sem objetivos puramente financeiros, em benefício do setor produtivo, com intervenção em lotes, ilhas com poucos compradores, onde o mercado apresentava muitas ineficiências ou até monopólios e oligopólios, contribuindo desta forma para uma maior justiça na distribuição do rendimento da pesca. 17ª, gradualmente, ao longo dos anos, a sua intervenção no mercado foi cada vez menos necessária, apenas com cerca de 2% de volume de negócios de aquisição em lote a nível regional, não só pelo aumento do número de compradores e menor concentração de grandes compradores, como também pela melhor organização do setor produtivo, justificando progressivamente a sua extinção, entretanto realizada. A aquisição da Sinaga, por parte da região autónoma, salvaguardou mais de 100 postos de trabalho e deu continuidade à manutenção de uma marca histórica e de referência na região, numa altura em que foi liberalizado o mercado do açúcar na União Europeia, fazendo descer o preço de produto final nos mercados, condicionando a sua competitividade. Não obstante, a empresa Sinaga passou por um processo de reestruturação financeira com vista a otimizar os gastos, maximizar os rendimentos, a alienação dos ativos não produtivos e a redução da sua dívida. No final de 2017, os capitais próprios da Sinaga eram positivos. Concretamente, quanto ao negócio de compra e venda da Sinaga, foi possível à Comissão apurar que o Governo Regional, na prática, cumpriu na íntegra o contrato visado pelo Tribunal de Contas, conforme confirma o relatório da Auditoria número 2/2018, que refere o seguinte: considerando a média dos valores de avaliação apurados pelas duas metodologias, ponderada pela percentagem de participação adquirida, obtém-se o valor de 1,2 milhões de euros, verba superior à despendida na referida operação. 18º, relativamente a Ilhas de Valor, verificou-se uma inversão da sua atividade, inicialmente incidindo a sua ação apenas nas chamadas Ilhas de Coesão e mais tarde alargando o seu âmbito para outras ilhas e atividades, de onde se destacam a gestão temporária de campos de golfe, a par da gestão de medidas de apoio ao financiamento empresarial. 19ª, a Comissão resolveu não elencar conclusões relativamente à ata, dado não ter sido possível, em tempo útil, realizar a audição de seu Presidente do Conselho de Administração. Refira-se, contudo, o facto da Comissão ter ouvido sobre esta matéria em sede de audição o membro do Governo com a tutela setorial e ter tido acesso aos documentos solicitados. Foi possível apurar que a dívida financeira desta entidade atingiu, no final de 2017, 9,7 milhões de euros. Acresce que o setor do turismo dos Açores tem apresentado crescimentos recorde, conforme se comprova pelo aumento de 101% dos proveitos e de 53% do aumento de dormidas, nos anos em análise pela Comissão. 20ª, as justificações apresentadas para algumas atuações no âmbito da gestão de entidades analisadas e um suposto benefício para os açorianos, nomeadamente numa vertente de cariz social, permitia assegurar milhares de postos de trabalho,
conforme fica evidenciado pela redução para metade da taxa de desemprego entre 2014 e 2018, entre outros indicadores publicados. 21ª, resulta deste relatório que a atividade da presente Comissão Parlamentar de Inquérito contribui para o maior conhecimento público da situação em que se encontram as entidades analisadas. 22ª, a região está a realizar uma ampla reestruturação do setor público empresarial. A reestruturação visa não só a gestão de participações, mas também a satisfação das necessidades coletivas, a racionalidade empresarial, a otimização de recursos, a geração de ganhos de eficiência, bem como a constante melhoria da qualidade e segurança dos serviços prestados. 23ª, a gestão das entidades do SPER analisadas, cuja extinção ocorrer no período da análise, o que se prevê para o futuro próximo, resultará na internalização de um volume de dívida financeira que no final de 2017 ascendia a 816 milhões de euros, com uma significativa poupança para a região, devido à redução das taxas de juros e respectivamente dos encargos financeiros, sem qualquer repercussão na dívida pública da região autónoma dos Açores. O PS aprovou a totalidade das 23 conclusões apresentadas, o PSD votou contra 20, aprovou uma e absteve-se em 2, o CDS votou contra 14, aprovou 8 e absteve-se em 1, o BE votou contra 6, absteve-se em 11 e votou a favor em 6. O presente relatório foi aprovado pelo Partido Socialista com os votos contra do PSD e CDS e a abstenção do Bloco de Esquerda. Para o CDS, a atuação do setor público empresarial regional tem de ser pautada por parâmetros de uma boa administração, quanto ao rigor na gestão, à qualidade dos serviços prestados, à eficácia na organização, à transparência nos procedimentos e à eficiência na utilização e aplicação dos recursos públicos. Foi por isso que o CDS propôs a constituição da Comissão de Inquérito ao Setor Público Empresarial Regional. Fizemo-lo em nome da nossa autonomia e desta Assembleia. Para o CDS, o que estava em causa era o superior interesse dos Açores e dos açorianos, no que concerne ao emprego, ao funcionamento da nossa economia, às finanças regionais e à persecução do interesse público. Para o CDS, o que estava em causa era o superior interesse das nossas populações, confrontadas com a supressão e a degradação das respostas que o SPER e a região lhes deveria conferir. Tínhamos razão mais uma vez. Tínhamos razão porque, se dúvidas houvesse sobre a oportunidade da constituição da Comissão de Inquérito, ela ficou desde logo muito evidente, com o anúncio da reestruturação do setor que o Governo se apressou a fazer, após a constituição da Comissão, promovendo, como o CDS sempre o exigiu, a internalização de serviços e a extinção de empresas públicas que se sobrepunham à administração pública regional. Tínhamos razão porque ficou demonstrado em sede de Comissão de Inquérito que a qualidade dos serviços imprescindíveis prestados por empresas e entidades do setor não atenderam, em muitos casos, às necessidades da região e dos açorianos. Tínhamos razão porque ficou evidenciado que faltou eficácia na organização, transparência nos procedimentos e eficiência na aplicação de recursos regionais. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, para o CDS, só a visão parcelar e redutora das consequências do fracasso das políticas públicas da administração dos recursos públicos regionais disponíveis pelo SPER, efetuada por esta maioria em sede de comissão, não permitiu transpor para o relatório final um ajustado diagnóstico do setor, bem como a consequente e devida imputação de responsabilidades decorrentes das erradas decisões estratégicas das administrações que foram praticadas em empresas e entidades do setor. Só uma visão parcelar e redutora dos trabalhos da Comissão pode reconhecer que a Saúde Açores é a entidade com maior passivo empresarial público, concluir que a mesma se revelou incapaz de prosseguir os seus objetivos e anunciar-se, por isso, a sua extinção, sem que nada se aponte no sentido de responsabilizar a gestão ruinosa da sua administração. Só a visão parcelar e redutora não considera a responsabilidade política e de gestão das administrações que conduziram à falência técnica do Grupo SATA. Reconheceram em parte o Sr. Deputado Francisco César, não como deveria ser. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS considera assim que o relatório final aprovado não reflete
na globalidade dos fatos apurados ao longo dos trabalhos da Comissão e oculta alguns aspectos fundamentais definidos no âmbito do seu objeto. Neste mandato que nos foi conferido pela Assembleia Legislativa, tudo fizemos para contribuir responsavelmente para o apuramento das responsabilidades e para a afirmação de novas políticas e práticas de gestão que permitissem uma responsável e racional utilização dos recursos públicos regionais. Foi em nome desse compromisso que nos empenhamos nos trabalhos agora finalizados. Foi em nome desse compromisso, pelas razões apresentadas, sem prejuízo do voto favorável a algumas das conclusões que foram apresentadas pela maioria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que votamos contra o relatório final dos trabalhos da Comissão de Inquérito ao setor público e empresarial e às associações sem fins lucrativos. Muito obrigado. O desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão foi seguramente positivo na persecução dos seus principais objetivos, destacando-se o significativo impacto que teve na opinião pública, tendo contribuído para que os açorianos passassem a ter acesso a mais informação sobre as empresas públicas regionais. Porém, quer as respostas aos quesitos, quer sobretudo as conclusões, ambas constantes do relatório, revelam a intenção do Partido Socialista, usando o seu voto maioritário, de branquear a realidade e a sucessão de erros e opções estratégicas inadequadas relativamente ao SPER e apesar da herança que os açorianos irão suportar nesta e nas gerações seguintes. Apesar da aparente disponibilidade do Partido Socialista em permitir o normal funcionamento da Comissão, na verdade, as tentativas de condicionar foram evidentes e recordamos as principais. Por exemplo, na fase inicial, quando questionou a legitimidade da inclusão de algumas entidades, provocando um atraso no início efetivo dos trabalhos. Depois existiu o recurso à recorrente tentativa de condicionamento da Comissão no que respeita a matérias anteriores à presente legislatura, mas que se repercutissem nela, fazendo disso uma questão essencial, algo incompreensível para quem verdadeiramente pretende esclarecer e apurar a verdade. Temos ainda a recusa de um segundo adiamento que apressou o fim de funcionamento da Comissão, ao contrário do que pretendiam a generalidade dos restantes partidos, em função do impedimento que prevalecer quanto a um conjunto de empresas sujeitas a investigações de entidades judiciais. Analisando apenas as conclusões contidas no relatório, aprovado exclusivamente pelo Partido Socialista, é natural que alguns açorianos coloquem a questão se de facto valeu ou não a pena o esforço e os recursos despendidos ao longo destes meses. Mas, por outro lado, a declaração de voto conjunta do CDS e do PSD a que se associou o PPM revela aquelas que deveriam ser as verdadeiras conclusões dos trabalhos desenvolvidos e dos factos apurados. É a verdade que os açorianos sentem e reconhecem. Esta postura do Partido Socialista não é de tudo imprevista. O mesmo se passou nas anteriores comissões de inquérito, designadamente quanto à SATA e aos transportes marítimos. É um padrão lamentável, retirando credibilidade, em primeiro lugar, aos socialistas, mas, infelizmente, contribuindo negativamente, também, para a percepção que os açorianos têm dos seus órgãos de governo próprios. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, mas que motivos tinha o Partido Socialista para impedir que se incluíssem na análise de períodos anteriores a 2016? Simplesmente esconder a realidade. Recear que a óbvia incompetência de muitos administradores se teria de somar a incompetência de quem os nomeou, os membros do Governo Regional e, em particular, o Vice-Presidente Sérgio Ávila, principal tutela de todas as empresas em análise. Se analisarmos os principais quesitos financeiros... Senhoras e senhores deputados... Se analisarmos os principais quesitos financeiros, tendo como ano de partida o início dos governos de Vasco Cordeiro, ou seja, 2012, e o último ano em análise, 2017, constatamos que o conjunto das entidades objeto da Comissão passaram de um prejuízo de 5 milhões de euros para 55 milhões de euros, ou seja, um agravamento de 1000%. Que a dívida financeira passou de 680 milhões de euros para 1.143 milhões de euros, ou seja, um agravamento superior a 450 milhões de euros. E que as dívidas a fornecedores passaram de 33 milhões de euros para 74 milhões de euros, ou seja, um aumento de 128%. São estes números que revelam e demonstram os erros e a responsabilidade do Governo. São estes números que o Partido Socialista quis esconder sempre que possível e, quando não conseguir, procurou uma realidade virtual num mundo de fantasia inaceitável, branqueadora desta mesma responsabilidade. Nesse exercício de negação, consubstanciado na apresentação de algumas conclusões
tão próximas da mentira como do ridículo, chegou o Partido Socialista ao ponto de desmentir as declarações do próprio Presidente da SAT em audição, acusando que se tinha enganado quando afirmou repetidamente que o Airbus 330 teve um custo de 12 milhões de euros em 2017. A Comissão de Inquérito forçou o Governo Regional a anunciar a reestruturação e com a extinção de empresas públicas inúteis e que se tinha recusado poucos meses antes. Reconhecer os erros e corrigir as políticas é um princípio fundamental. Para o Partido Socialista, esconder os erros e as irresponsabilidades é o lema principal. Pese embora todas as nossas reservas, empenhamos-nos ao longo do desenrolar das dezenas de audições na análise possível a milhares de páginas de documentação associada à atividade das entidades envolvidas e nunca sequer tentámos boicotar ou colocar entraves à concretização dos objetivos a que se propuseram os proponentes. Aliás, a única novidade de monta surge não no âmbito desta Comissão, mas na decisão, entretanto, tomada pelo Governo Regional de reestruturar o setor público empresarial regional, traduzida num plano para privatizações totais, parciais e extensões de empresas e associações públicas. Uma decisão que surge pouco tempo depois da criação desta Comissão de Inquérito, naquela que não foi, de certo, uma mera coincidência. Confirmou-se que a constituição desta Comissão serviu para dar eco às pretensões associadas à pressão política de determinados grupos com interesses económicos na transferência de bens e serviços públicos para a sua esfera e que culminou na decisão da semi-privatização da Azores Airlines e na criação de um regime jurídico que permite concessões dos portos dos Açores para quase todo o sempre. Estas considerações não anulam as críticas que temos feito a este setor. Continuamos a defender que algumas empresas e associações públicas perseguem objetivos e desenvolvem atividades que poderiam, desde sempre, ser objeto de órgãos e serviços públicos existentes, como, por exemplo, a Azurina ou a SEDEA, cujo papel poderá ser desempenhado por um gabinete de apoio ao investimento integrado numa direção regional com competência na matéria. Noutros casos, a essa duplicação de funções e competências juntou-se a possibilidade de contrair dívida, que, pelas regras orçamentais em vigor à época, estaria fora do perímetro da dívida pública direta da região e teve repercussões na suborçamentação de setores e serviços públicos, como foi o caso e o mais paradigmático dessa lógica da saúde através da Saúde Açores. As empresas e associações públicas que serviram para esses fins nunca deveriam ter sido criadas e, por isso, nunca teriam sido objeto de extinção, tal como acabou por ocorrer de acordo com a decisão política do Governo Regional, consubstanciada no plano de reestruturação que apresentou. Não porque, no caso da Saúde Açores, pela razão aduzida numa das conclusões do vertente relatório, de acordo com a qual a sua extinção se deve, e passo a citar, a alteração da estratégia e de paradigma mais ajustados à realidade económica, social e tecnológica dos dias de hoje. Fim de citação. Mas porque a dívida desta empresa passou a ser incluída no perímetro da dívida pública direta da região e, portanto, deixaria de ter qualquer utilidade. No entanto, o encerramento das empresas e associações criadas para esse efeito não deve implicar o despedimento dos respectivos trabalhadores ou a perda de quaisquer direitos adquiridos por estes. Devem estes trabalhadores ser integrados por concurso limitado na administração pública autónoma num processo que nada tem a ver com entradas diretas em carreiras na administração pública autónoma ou em alguma outra entidade pública, como parece ter sido o caso da Presidente do Conselho de Administração da Espada Pescas, que tem garantido a sua entrada numa carreira técnica superior na Lota Açores. Assim, à função de suborçamentação conduzida por algumas destas entidades, soma-se a função de colocar nos quadros diretivos destas entidades boys e girls do aparelho do PS, o partido que suporta o Governo Regional. O Grupo SATA, e particularmente a Azores Airlines, tem apresentado resultados negativos constantes e sistemáticos no período de análise, com risco para o futuro da prestação do serviço público de transporte aéreo. Ficou mais uma vez comprovado que a situação operacional, económica e financeira da SATA deve-se ao cumprimento daquela que é também parte da sua missão enquanto empresa de capitais inteiramente públicos.
o de poder assumir-se como fator impulsionador da economia da região, quando em plena crise mundial assegurou fluxos turísticos para a região. Contudo, e por outro lado, o cumprimento por parte da SATA de uma opção política da responsabilidade do Governo Regional deveria ter dado origem às devidas contrapartidas financeiras que permitissem salvaguardar a viabilidade da empresa. O último relatório do Tribunal de Contas sobre a SATA é perentório quanto à falta do devido suporte financeiro à empresa para o cumprimento dessa missão, o que contraria a alegação do Presidente do Governo Regional de que, à época, bastaria que as rotas deficitárias fossem compensadas por outras que fossem lucrativas. Parte das empresas que foram ou serão extintas, resultado do plano de reestruturação para o setor, devem ser de facto, porque nunca acrescentaram nada de novo, nem serviram para melhorar a prestação de serviços públicos. A empresa Ilhas de Valor é mais um exemplo da indefinição do objeto e missão ou de completa inadequação entre o objetivo para o qual foi criada e os objetivos efetivos que serve, ou seja, para salvar empreendimentos privados fracassados, apesar de fortemente impulsionados por visões políticas, no mínimo inadequadas sobre o futuro da economia da região, como foram os exemplos dos campos de golfe. A fábrica de Santa Catarina de São Jorge, não operando num setor estratégico para a região, mas que, dada a sua dimensão e atividade histórica na Ilha de São Jorge, com especial incidência no concelho da Calheta, com impacto muito significativo para a economia da ilha, traduzido também e sobretudo na criação e manutenção de emprego direto e indireto, é um ativo cuja alienação constitui um risco sério para o futuro desta ilha e para a continuidade da atividade no setor, a qual parece esfumar-se perante uma nova fábrica prometida pela COFACO que tarda em surgir. Decorrido mais de um ano da constituição desta comissão de inquérito, confirmou-se a nossa principal crítica e, por conseguinte, em coerência, optámos por nos abster quanto ao relatório proposto. Obrigado, Sr. Presidente. Discutimos hoje o relatório final da Comissão Eventual de Inquérito ao Setor Público e Empresarial Regional e associações sem fins lucrativos. Não somos proponentes desta Comissão de Inquérito, é verdade. Mas sempre consideramos que, apesar dos riscos naturais decorrentes da habitual simplificação mediática e das tentações de alguma oposição em tornar este relatório como alibi para um discurso exclusivamente calamitoso, que prima pela ausência programática e ideológica, valeria a pena. Valeria sempre a pena qualquer esforço da nossa parte para contribuir para a transparência da gestão da coisa pública e para a análise de resultados de políticas governativas. Sabíamos também que haveria sempre o risco de quem assiste, por desinformação ou manifesta má-fé, poder resumir os nossos trabalhos com uma crónica de um relatório condenatório flagrantemente rejeitado, ou com uma contenda afirmativa de facção entre os alegados intérpretes catedráticos do sentimento da multidão e os defensores irredutíveis da posição, ambos proclamando insistentemente e repetidamente as suas realidades enfabuladas. Mas mesmo assim participamos de bom grado, convictamente, proativamente, porque não temos medo do escrutínio popular, porque achamos natural a avaliação parlamentar em democracia. Sabíamos que nas comissões parlamentares de inquérito não há desculpa para falhar, nem para nós, maioria sufragada, nem para as minorias legitimamente representadas. Neste âmbito, importa lembrar que esta comissão foi criada por iniciativa do PSD, do CDS-PP e do PPM, ao abrigo de um direito potestativo, uma prerrogativa regimental que confere às minorias o direito de impor a sua agenda parlamentar sem depender da vontade ou da anuência da maioria socialista. Um direito pelo qual o Partido Socialista, ao longo da sua história, sempre se bateu. Esta prerrogativa da oposição, que aliás se estende legalmente ao próprio funcionamento da Comissão quanto à possibilidade de impor audições de personalidades e de exigir documentação. O que na prática isto significa
é que, na ausência de colaboração do Partido Socialista, o que manifestamente neste caso não aconteceu, a oposição parlamentar pôde ouvir quem quis, perguntar o que entendeu e requerer a informação que necessitava. Mas se dúvidas houvesse, basta observar os factos. Foram aprovadas por consenso 29 perguntas que serviram como base para a análise das entidades objeto da Comissão, que exigiram 342 dias de funcionamento, 130 horas de reuniões, 39 audições de personalidades, entre responsáveis políticos, empresariais ou associativos, e foram requeridos e analisados mais de 290 documentos. Pela primeira vez, repito, pela primeira vez na história da democracia açoriana, um chefe do Executivo, o Presidente do Governo dos Açores, esteve presente a seu pedido numa comissão de inquérito, demonstrando desta forma uma atitude de transparência, de esclarecimento, de lealdade e respeito institucional para com a Assembleia Legislativa e, em particular, para todos os partidos e deputados participantes na comissão de inquérito. Podemos, portanto, concluir, sem margem para qualquer dúvida, que esta comissão, e em particular os partidos da oposição, tiveram todas as condições para realizar o trabalho e que, se mais longe não foram, se deve exclusivamente à sua vontade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, na Comissão de Inquérito importou realizar um diagnóstico da situação económica e financeira do setor público e empresarial, perceber a natureza do seu relacionamento com o Governo dos Açores e compreender e analisar os resultados da sua ação em matéria de interesse público para a região. Mas para poder, efetivamente, realizar uma análise séria sobre o papel destas entidades perante o povo açoriano, é imperativo, primeiramente, definir qual é o objetivo da existência de um setor público e empresarial de uma região como a nossa. Para o grupo parlamentar do Partido Socialista, este propósito é muito claro. Promover de uma forma sustentável a igualdade e acessibilidade da população a serviços e direitos fundamentais, colmatar ineficiências de mercado, nomeadamente evitar monopólios e oligopólios, e promover o crescimento económico e a coesão social conjuntamente com o setor privado. Não ter opinião sobre esta matéria, ou pior, não querer ter convicções sobre o papel do setor público e empresarial, ao sabor do momento ou da importância do interlocutor, numa região periférica e arquipelágica como a nossa, permite tudo. Permite, por exemplo, erraticamente, exigir mais voos e turistas à SATA, ao mesmo tempo que se critica os seus custos na conta da empresa. Permitiu exigir a reconstrução de casas afetadas pelo sismo do Faial, do Pico e São Jorge, pretender investimentos em escolas e rede viária, propondo inclusive à época a criação de empresas a este propósito, mas criticando agora, despoderadamente, a empresa que fomos obrigados a criar quando o Governo da República do PSD voltou com a palavra atrás em relação às calamidades do sismo. Permitiu... Lembram-se, senhores deputados do Faial? Permitiu criticar o baixo preço de venda em lota do peixe, nas ilhas mais pequenas, onde só havia um comprador, que penalizava sobretudo os pequenos pescadores sem alternativa de mercado. E hoje desenhar o trabalho feito e realizado pelas Espada-Pescas nessa matéria. Mérito hoje reconhecido pelos representantes das associações de pescadores. Esta ausência de convicções, acima de tudo, revela muito da forma de estar em política deste novo PSD. Afirma a crítica em detrimento do diálogo e leva o seu interesse momentâneo em prejuízo da análise dos factos. Prefere tentar destruir o Governo, em vez de criar uma alternativa ou uma solução. Como dissemos na nossa declaração de voto, esta atitude foi confirmada com a proposta que o PSD e o CDS trouxeram para as conclusões do relatório desta Comissão, desrespeitando e branqueando tudo o que foi dito durante este ano de trabalho. Estes partidos quiseram obrigar os restantes a concordar com as suas opiniões,
algumas simplesmente baseadas em dados falsos ou inexistentes. Aliás, foi mesmo assumido nestes últimos dias, na última reunião, com o relator a dizer que as suas conclusões não foram baseadas em factos apurados durante os nossos trabalhos, mas sim nas suas opiniões pessoais e partidárias. Exemplo claro destas inverdades apresentadas em supostas conclusões é o facto de, por exemplo, terem proposto um valor de tesouraria com um erro significativo, superior a 30 milhões de euros, sempre em prejuízo do SPER. Ou de se terem recusado, por exemplo, a votar favoravelmente uma linha que só dizia o seguinte, que os resultados operacionais de todo o setor público eram positivos no final de 2017. Felizmente, houve outras oposições. A dos partidos que encararam esta matéria de uma forma responsável e contribuíram para dignificar o trabalho desta Comissão. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, nós temos orgulho no trabalho que realizamos nesta Comissão de Inquérito, de procuras de respostas, na análise dos factos, na tentativa de conciliação, de consensualização das conclusões. Aliás, por muita propaganda que os senhores façam, os factos são claros. No que diz respeito às propostas de alteração ao relatório apresentados pelo Partido Socialista, 41% das propostas foram aprovadas por unanimidade, 48% por maioria e apenas 10% foram aprovadas só pelo Partido Socialista. 10%. O que significa que cerca de 90% das propostas de alteração foram aprovadas com a anuência de pelo menos 50% dos partidos com direito a voto na Comissão. E isto foi possível porque nós tivemos a humildade de compreender e afirmar que nem tudo... Senhor Deputado. Termino já, Senhora Presidente. E isso foi possível porque tivemos a humildade de compreender e afirmar, sim, senhores deputados, que nem tudo correu como esperávamos. Que existiram entidades que não conseguiram alcançar os objetivos no tempo em que se propunham, ou que necessitavam. Ou reconhecemos, inclusive, que alguns necessitavam de melhorar a sua ação. Mas também é inegável, para qualquer açoriano, que os indicadores económicos e financeiros nem sempre traduziram um inestimável serviço público de apoio à economia, manifesto no dia-a-dia da vida da nossa região. Sim, por muito que custe à oposição e a alguma opinião publicada, as empresas regionais públicas foram cruciais nos momentos chaves, nomeadamente no momento em que tivemos que lidar com as consequências da crise internacional. Consequências essas que foram agravadas com as políticas daqueles que orgulhosamente quiseram ir para além da Troika. A intervenção do setor público empresarial ajudou-nos a reduzir o desemprego para metade, em pouco mais de 4 anos, e a alcançar em 2017 o valor mais alto do PIB da história dos Açores. Da mesma forma que reconhecemos a importância destas entidades, que estas entidades tiveram na nossa região, percebemos que a reestruturação que está em curso no SPER é fundamental para assegurar um novo ciclo de desenvolvimento que vivemos. Constatamos que os tempos mudaram, que há novas necessidades, que há setores em que os nossos empresários estão e com muito sucesso a dinamizar a nossa economia, o que justifica no futuro um novo enquadramento e uma nova dinâmica do setor público empresarial. Um setor público que, como hoje, como amanhã, esteja sempre ao serviço dos Açores e dos açorianos. Dissemos. Eu começo esta intervenção por assinalar a debandada do Governo Regional ao mais alto nível no âmbito do debate deste relatório da Comissão de Inquérito. Se é tão importante, como dizia o Sr. Deputado Francisco César, o Governo valorizou tanto o debate desta questão, do relatório da Comissão de Inquérito, que o Sr. Presidente do Governo Regional se ausentou, não está presente, e também o Vice-Presidente do Governo Regional também não está presente.
Podem dizer-me, bem, mas o Presidente do Governo Regional está em visita aos Estados Unidos, em visita oficial aos Estados Unidos. Sim, por isso mesmo é que a oposição propôs que a discussão deste relatório se fizesse na próxima sessão plenária, ou seja, em março. E isso era possível do ponto de vista do regimento. E o Partido Socialista blindou essa oportunidade porque quis, ostensivamente, que este debate se fizesse na ausência do Presidente do Governo Regional. Esta é a primeira questão que é importante referenciar. A segunda questão que considero que é muito importante é a questão sobre o conteúdo deste relatório. O relatório da Comissão de Inquérito dizia ao Sr. Deputado Francisco César: nós somos tão benevolentes que até permitimos que possam existir comissões de inquérito utilizando o direito potestativo. E eu pergunto-lhe, Sr. Deputado Francisco César, e a todas as pessoas que têm um mínimo de conhecimento de direito constitucional, diga-me qual é o Parlamento democrático do mundo, não conto com Cuba nem com a Venezuela, mas diga-me, nem com a Coreia do Norte, mas diga-me qual é o Parlamento democrático do mundo que impede o direito potestativo das oposições para criar uma comissão de inquérito. Eu vou-lhe dar a resposta, uma vez que o senhor já não tem tempo. Zero. Não existe nenhum Parlamento do mundo democrático que não atribua o direito potestativo às oposições para poderem constituir comissões de inquérito. Diz Vossa Excelência, Sr. Deputado Francisco César, é um grande perigo e nós mesmo aceitamos a comissão de inquérito e participar porque nós temos um espírito muito democrático. Tem um espírito tão democrático que alteraram o conteúdo, alteraram quase todo o conteúdo das conclusões da comissão de inquérito. Diz o senhor, numa aritmética que não lhe daria, eu ia dizer agora mais, não posso dizer isto, a transição de ano, em alguns pontos mais elevados do percurso académico, porque ouça uma coisa, não pode fazer a soma a dizer que 90% das coisas nós aceitamos, pois foi as irrelevantes, as menos relevantes, as que significam os valores mais pequenos. Agora, naquelas que são relevantes, eu vou-lhe fazer outra conta, Sr. Deputado Francisco César. Naquelas que são relevantes, os senhores não aceitaram nenhuma. Os senhores blindaram todas as conclusões nas matérias que são importantes, nas matérias que são fundamentais. Portanto, este é também um outro ponto para rebater a sua retórica. Devo dizer também que eu depois quero fazer mais alguma intervenção, não vou gastar o meu tempo todo como o Sr. Deputado Francisco César, já tenho 4 minutos, mas tenho direito a 12 minutos pelo menos também, e por isso eu quero lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, ouça, acha que um prejuízo, este ano já vamos em 39 milhões de despesa de desequilíbrio da SAD, de prejuízo da SAD. 39 milhões. Bom, eu prevejo que possa superar, contando os últimos 3 meses do ano, poderá superar os 50 milhões. Nunca sucedeu tal coisa na história da empresa. O senhor acha que esta situação é uma situação que lhe possa permitir um discurso triunfalista que Vossa Excelência fez ali naquela bancada? Acha que isso lhe permite fazer o discurso triunfalista que Vossa Excelência fez? Ouça, diz o senhor deputado, a espada pesca foi um regulador extraordinário do mercado. Nós concluímos que a espada pesca, afinal, comprava 2% do peixe vendido nos Açores. 2% do peixe vendido nos Açores! 2% do peixe vendido nos Açores. Senhoras e senhores deputados... Pois, e diz Vossa Excelência que é o regulador do mercado. Isto é a mesma coisa que eu dizer que o PPM é o regulador do sistema político açoriano. Porque eu tenho 1% do eleitorado dos Açores, 1%. E eu agora venho aqui dizer, ouça, não diminua 1% do eleitorado açoriano, porque eu sou o regulador do sistema político açoriano. 1% também me serve para chegar a essa conclusão. Senhor deputado, ouça uma coisa,
O senhor diz, a saúde Açores foi um êxito. Ouça, um êxito que custou 642 milhões de prejuízo, de dívida. Eu digo-lhe uma coisa, e sabe porquê? O Bloco de Esquerda esqueceu-se de dizer isso. O Bloco de Esquerda, que não esteve muito preocupado em fazer muitas perguntas, podia ter perguntado o seguinte, mas essa dívida toda resultou do quê? Essa dívida toda resultou do quê, Sr. Deputado? Resultou, obviamente, do facto do Partido Socialista, durante anos e anos, durante estas 2 décadas, ter retirado ao setor o financiamento adequado. É evidente, e diz o Sr. Deputado que isso foi um êxito. É um êxito que nos deixa esta dívida. Diz Vossa Excelência também que a SINAG é outro caso de êxito. Um caso de êxito só se for para o vendedor, para o anterior proprietário, que fez um negócio fabuloso, vendeu tudo, até vendeu o prejuízo que tinha e qualquer tipo de dívidas que tivesse, vendeu tudo e nós agora apanhamos a região e os contribuintes dos Açores apanham com 28 milhões de prejuízo. E o senhor diz-me que isto é um mundo maravilhoso. Bom, eu não vou gastar mais nesta intervenção, tenho mais algumas empresas para fazer referência, mas isto é um autêntico desastre. O seu discurso não é deste mundo. Ouça, este discurso podia, se tivesse um pouco mais de talento, poderia ser ensinado pelo Júlio Verne, porque é um discurso completamente mirabolante e imaginativo, senhor deputado. O Governo Regional do Partido Socialista insiste que as privatizações são a resolução para todos os problemas da nossa economia. Mas essa análise é errada, ao qual podemos apontar o exemplo da Santa Catarina e da SATA. A representação parlamentar do PCP entende que é justificável a extensão de empresas como a Saúde Açores, porque achamos que a Secretaria da Saúde tem toda a capacidade de assumir estas funções. Mas o Governo não deve deixar de apostar em empresas estratégicas, como acabei de referir, como a Santa Catarina e como a SATA. No decorrer dos trabalhos, foi possível chegarmos à conclusão que existe uma desorientação estratégica na gestão do setor público empresarial e que é urgente uma planificação sólida e objetiva. Lutar pela manutenção do setor público empresarial na região autónoma dos Açores é algo que se impõe a todos os açorianos verdadeiramente preocupados com o futuro da nossa região. O PCP afirma que continuará a ser contra as privatizações, sem estratégias e sem planeamentos. É bom dizer, para que os açorianos percebam, a Comissão foi constituída potestativamente, mas as conclusões foram impostas potestativamente pela maioria do Partido Socialista. E, pese embora tínhamos votado algumas, porque procuramos ser razoáveis na nossa postura, votamos algumas, procuramos ser razoáveis na nossa postura, é bom que os açorianos saibam que as conclusões são as da maioria. Isto tem que ficar claro, porque é muito bonito haver a Comissão potestativamente constituída, mas no fim quem manda é quem tem a maioria. Sr. Deputado, eu não interrompi a bancada do Partido Socialista. Se me pudesse deixar concluir, eu agradecia, já que o tempo aqui é extremamente limitado, eu agradecia a sua simpatia e gentileza nessa matéria. Mas, Sr. Deputado, citando um camarada vosso, I want to say 3 things. Plus one. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Damage, damage, damage. Sr. Deputado. E depois, dismissed. Falta, demitam-se. Mas, fire. Mas, Sr. Deputado, não é isso que acontece no setor público empresarial e por isso ele está como está. Sabe o que é que os senhores fazem? Sabem o que é que fazem os açorianos? O que é que se fazem aos gestores que são incapazes? Olhe, o atual Presidente do Conselho de Administração da SATA foi Presidente da Saúde Açores. Fez o que fez na Saúde Açores. Foi promovido a Presidente do Conselho de Administração da SATA.
ex-presidente do Conselho de Administração da Saúde Açor, fez o que fez na Saúde Açor. Recebeu um prémio, foi para presidente do Conselho de Administração do hospital. E podia continuar por aqui abaixo. Isto é que é verdadeiramente lamentável. Isto é que não pode acontecer num setor público empresarial. Mais que carreiristas, são cadeiristas. Os senhores até já se especializaram em nos carreiristas dar-lhe uma especialidade. Cadeiristas. É o que o setor empresarial criou. Não foi emprego, Sr. Deputado Francisco César, como Vossa Excelência disse na sua declaração. E podia dar mais exemplos de gestores do setor público empresarial que depois foram premiados. Isso é que não pode acontecer. Estes é que deviam ser fired. E como diria a saudosa deputada Benilde, shame on you, dizia ela, se estivesse aqui. E, portanto, isso não pode acontecer no setor público empresarial. Temos de ter gestores competentes, responsáveis e, sobretudo, responsabilizáveis. É isso que tem que acontecer e é essa a obrigação do Governo, da maioria e deste Parlamento responsabilizar quem foi incompetente e causou prejuízo à região autónoma dos Açores. Desde a SATA, à Saúde Açor, à CEPARI, à ATA, enfim, por aí fora, temos que apontar. Doa a quem doer. Se não houver responsabilização dos gestores públicos, nunca teremos uma região desenvolvida e um super ao serviço dos açorianos. Muito obrigado. À semelhança daquilo que tem sido feito em todos os relatórios e todas as conclusões das comissões parlamentares de inquérito, em que, depois de fechadas as conclusões em sede de comissão parlamentar, o relatório é imediatamente agendado no plenário seguinte. E também uma pequena precisão, permitam-me, eu tive a oportunidade de estar na Conferência de Líderes e, segundo vi, 3 partidos defenderam o agendamento do relatório e 3 partidos opuseram-se ao agendamento do relatório. E o Parlamento, permitam esta invasão da competência do Parlamento, o Parlamento deve, obviamente, fazer os agendamentos que devem ser feitos, independentemente do membro do Governo que está presente nesta bancada, porque o contrário seria, na minha perspectiva, diminuir o Parlamento dos Açores e as senhoras e os senhores deputados. Feita esta referência prévia, permitam-me, senhoras e senhores deputados, em nome do Governo dos Açores, que refira que aquilo que pode definir o trabalho e o conceito e os conceitos que podem definir o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito é o conceito de transparência e prestação de contas. E por isso saúdo o empenho e o trabalho de todas as senhoras e os senhores deputados que participaram nos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, cumprindo as suas funções de fiscalização da ação governativa. É preciso dizer que as comissões parlamentares de inquérito nos Açores, tendo em conta o seu regime jurídico, têm regras muito específicas, têm direitos potestativos inalienáveis, onde o pressuposto principal não é o número de deputados que foi eleito para estar aqui no Parlamento, mas sim a garantia de um conjunto de direitos aos partidos da oposição e aos partidos proponentes que devem, obviamente, ser garantidos e mantidos. E, portanto, as senhoras e os senhores deputados e os partidos políticos que fizeram parte e integraram essa Comissão Parlamentar de Inquérito tiveram à sua disposição um conjunto de instrumentos e direitos potestativos que puderam usar como muito bem entenderam. E o Governo, na relação institucional e de lealdade e respeito institucional que tem que ter para o Parlamento, cumpriu também a sua obrigação. Estiveram na Comissão Parlamentar de Inquérito, a pedido dos vários partidos, vários membros do Governo. Estiveram nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, a pedido dos vários partidos, vários presidentes de conselhos de administração das empresas do setor público empresarial regional que constavam no objeto da criação desta Comissão de Inquérito. E esteve também nesta Comissão de Inquérito, pela primeira vez na história da nossa autonomia democrática e por sua vontade e iniciativa, o Sr. Presidente do Governo, sujeitando-se às perguntas e às referências que todas as senhoras e os senhores deputados puderam apresentar
ao Sr. Presidente do Governo. E devo dizer também e relembrar, senhoras e senhores deputados, eu tive a oportunidade de acompanhar o Sr. Presidente nessa audição e recordo-me que nem todos os partidos gastaram o tempo que lhes era devido, nem todos os partidos usaram as perguntas que poderiam fazer nas várias rondas que o Sr. Presidente da Comissão organizou para as perguntas, para que fossem colocadas perguntas. E, portanto, senhoras e senhores deputados, transparência total, prestação de contas total nos trabalhos que foram desenvolvidos por esta Comissão de Inquérito. E, tendo em conta aquilo que foi concluído, eu devo dizer que o Governo tem total consciência das opções políticas que tomou no âmbito do setor público e empresarial da região e no âmbito das empresas que constam no objeto desta Comissão. E também é importante não esquecer o seguinte, como as senhoras e os senhores deputados bem sabem, as empresas que foram avaliadas nesta Comissão de Inquérito têm hoje um escrutínio muito relevante e muito significativo do ponto de vista financeiro. Têm, como sabem, enquadram-se, integram o perímetro do déficit da nossa região, têm, enquanto enquadramento legal e de obrigação legal, a prestação de contas permanente e periódica ao nosso Parlamento e, portanto, é preciso dizer que esta Comissão de Inquérito não esteve a trabalhar sobre meandros secretos ou clandestinos sobre as contas das empresas que estavam aqui avaliadas. Portanto, felizmente, devo dizer, felizmente, estão e têm vindo a ser reforçados e garantidos um conjunto de pressupostos no âmbito da transparência do setor público empresarial regional, sobretudo depois das últimas alterações sobre aquilo que deve constar no perímetro do déficit de cada região autónoma, no caso, os Açores. E falemos do futuro. Relativamente ao futuro e relativamente ao setor público empresarial, devo dizer que já está em curso e em fase de conclusão, felizmente, o processo de reestruturação do setor público empresarial regional, que, devo relembrar, constava no programa de governo que foi aprovado aqui neste Parlamento. E por isso, senhoras e senhores deputados, aquilo que foi agendado no Conselho de Governo e a resolução que saiu daquele Conselho de Governo nada tem que ver com os timings da criação da Comissão de Inquérito, como basta uma leitura da página 15 do programa de Governo que foi aqui aprovado para se verificar que consta lá o compromisso do Governo dos Açores relativamente à estruturação do setor público empresarial regional no âmbito dos 22 processos de alienação, fusão, transmissão, extinção e desvinculação por parte da região relativamente a um conjunto de estruturas. A maior parte está concluído, faltarão 3 processos que contamos sejam concluídos no curto prazo e até ao final deste ano, como são o caso das pousadas de juventude, o caso da Norma Açores e o caso, como é conhecido também, do processo de alienação de parte do capital da Azores Airlines. E também devo dizer, porque foi aqui referido, senhoras e senhores deputados, nós já o afirmámos neste Parlamento, eu e vários colegas meus já o afirmámos publicamente em várias circunstâncias. Um desses processos, o caso da SPRI, foi e teve que ser aqui também discutido e votado. Estes processos de alienação, de extinção, estão a ser desenvolvidos sempre com base em 2 pressupostos que para nós são fundamentais. Em primeiro lugar, garantir e continuar a garantir aquele que é o serviço público que essas estruturas desenvolviam e, no caso, por exemplo, no caso da SPRI, essa obrigação passa para a região, para a Direção Regional da Habitação, no caso da Saúde Açores, para a Direção Regional da Saúde e, portanto, garantir a prestação desse serviço público e, em segundo lugar, outra matéria que também nos parece muito importante, garantir e salvaguardar os direitos dos trabalhadores dessas empresas agora extintas. E, portanto, já o dissemos, já o afirmámos, reafirmo-o aqui e estamos a materializar esta preocupação, como puderam constatar aqui neste Parlamento, como aconteceu no caso específico da SPRI. E, portanto, estamos a trabalhar no âmbito da reestruturação do SPER e devo dizer-vos também com total frontalidade e com a humildade de quem tem que reconhecer que é certo que muito foi feito no âmbito do SPER, mas é certo que muito mais tem que ser feito.
A gestão das empresas públicas tem que ser melhorada, tem que ser reforçada, a qualidade do serviço público prestado por essas empresas tem que ser reforçada e melhorada e também, senhoras e senhores deputados, nós não escamoteamos essa situação. Temos que reforçar a responsabilização dos gestores públicos das empresas do setor público empresarial regional dos Açores. Que não restem dúvidas, o gestor público da região, de uma empresa do setor público empresarial regional, que não esteja à altura do cargo que desempenha e não perceba o objeto social da sua empresa e não perceba o serviço público que essa empresa tem que prestar às açorianas e aos açorianos, será obviamente responsabilizado porque não está à altura das funções que desempenha nessa estrutura. E, portanto, senhoras e senhores deputados, temos consciência das opções que tomamos, temos consciência e convicção das opções que foram tomadas no âmbito daquilo que representa o setor público empresarial regional e a forma como isso deve responder às necessidades das pessoas e das populações dos Açores em primeira instância e temos, obviamente, a energia, a convicção e a confiança de continuarmos a trabalhar para que o setor público empresarial regional continue a servir cada vez mais e cada vez melhor as nossas populações. Muito obrigado, Sra. Presidente.